Here's some inside information from Betty Crocker. It's the most exciting thing you can do with the inside. Se tem uma coisa que eu sempre achei muito interessante é como o ser humano se expressa, como ele cria estilos únicos. E pensando nisso, foi que eu resolvi explorar a ideia das subculturas. Uma subcultura é uma espécie de movimento onde vários grupos de pessoas se organizam nas cidades para expressar as suas identidades, o seu estilo de vida e os valores que geralmente desafiam as normas sociais dominantes. Eles usam o espaço público para manifestar a sua arte, a política, a música e também as suas roupas. E ao longo da história, existiram subculturas muito únicas que marcaram uma geração inteira, principalmente na arte, na política e também no modo de viver. É o que nós vamos explorar no vídeo de hoje, o estranho mundo das subculturas urbanas. Eu sou o Zod, seu apresentador, e sejam todos muito bem-vindos a Zodíaco. Para começarmos, vamos explorar uma das primeiras subculturas jovens que surgiu em toda a Grã-Bretanha. Esse grupo era conhecido como os Ted Boys. Os Ted Boys, ou simplesmente conhecidos como Teds, foram uma das primeiras grandes subculturas juvenis da Inglaterra depois da guerra. Eles surgiram no início da década de 50 e ficaram muito marcados por ter um estilo visual ousado e também por uma forte ligação com a música que estava começando a transformar aquela geração. Esses jovens adotaram uma estética que contrastava com aquele ambiente rígido que ainda dominava o país depois da Segunda Guerra Mundial. O movimento se espalhou rapidamente pelas cidades britânicas, tornando-se um símbolo de rebeldia, identidade e um pertencimento para milhares de adolescentes. As origens dos Ted Boys estão muito ligadas a uma tentativa inesperada da indústria da moda londrina. No final dos anos 40, os alfaiates da região da Savile Row criaram roupas inspiradas na era do rei Eduardo VII, esperando atrair oficiais recém-desmobilizados das Forças Armadas. O projeto fracassou comercialmente, mas as peças acabaram chegando na mão dos jovens da classe trabalhadora, que transformaram aquele visual sofisticado em algo completamente novo. As jaquetas longas, as calças afuniladas e os coletes chamativos passaram a compor uma identidade própria que logo seria reconhecida em todo o Reino Unido. Em 1953, o termo Ted Boy ganhou popularidade após ser utilizado pela imprensa britânica, consolidando o nome da subcultura. Os Ted Boys representavam uma nova realidade social. Foram um dos primeiros grupos juvenis britânicos a construir uma identidade claramente distinta da geração dos seus pais. Em uma época em que a juventude começava a ser reconhecida como um segmento cultural próprio, os Teds ajudaram a definir comportamentos, gostos e estilos que influenciariam muitos movimentos depois. E a sua presença também estava muito ligada a episódios controversos. Alguns grupos adquiriram reputação violenta e se envolveram em confrontos com gangues rivais e participaram de distúrbios raciais, especialmente durante os eventos de Notting Hill em 1958, um dos momentos mais tensos da história social britânica depois da guerra. Paralelamente, surgiram também as Ted Girls, ou Judies, moças que adaptaram a estética ao universo feminino e desafiaram as convenções sociais da época por meio das roupas elegantes e cuidadosamente personalizadas. A música também estava no centro da experiência Ted Boy.
Antes mesmo da explosão do rock and roll, muitos frequentavam bailes onde predominavam o jazz, o rhythm and blues, o jump blues e o skiffle. Porém, com a chegada de artistas como o Elvis Presley, o Bill Haley e o Eddie Cochran, redefiniram totalmente a cena. O rock and roll começou a se tornar a trilha sonora dessa geração, que buscava se diferenciar dos padrões estabelecidos. Embora a influência original tenha diminuído muito ao longo dos anos 60, o movimento retomaria em diferentes momentos, especialmente durante os anos 70 e 80, quando novas gerações redescobriram tanto a música quanto a estética dos Ted Boys, mantendo viva uma das subculturas mais icônicas da história britânica. Em paralelo aos Ted Boys, vamos falar de uma outra subcultura um tanto semelhante, só que ao invés de serem britânicos eram norte-americanos. Claramente eu estou falando dos famosos Greasers. Os Greasers foram uma das subculturas juvenis mais marcantes dos Estados Unidos durante a década de 50 e 60. Era formada principalmente por jovens da classe trabalhadora e de comunidades urbanas. Esse movimento se tornou um símbolo da rebeldia em uma época marcada pelas profundas transformações sociais, bem semelhante ao que aconteceu na Inglaterra. A sua identidade estava ligada àqueles carros modificados, às motos, o rock, a um estilo visual imediatamente reconhecível. Embora eles tenham sido retratados inúmeras vezes pelo cinema e pela televisão, os Greasers surgiram de uma realidade muito mais complexa, que era moldada por questões de classe, origem étnica e um pertencimento social. As origens dos Greasers também remontam àquele período do pós-guerra, só que nos Estados Unidos, quando vários jovens passaram a sentir um distanciamento em relação ao ideal de prosperidade que dominava a sociedade americana. Apesar do crescimento econômico depois da guerra, grande parte da juventude das áreas operárias continuava enfrentando dificuldades financeiras e poucas perspectivas de ascensão social. Foi nesse cenário que os Greasers encontraram uma forma de construir a sua própria identidade. Muitos deles eram descendentes de famílias italo-americanas ou hispano-americanas, especialmente em grandes centros urbanos, e acabaram sendo associados a uma imagem de masculinidade dura, independência e frequentemente delinquência juvenil. O próprio termo Greaser inicialmente foi usado de forma pejorativa e depois acabou sendo incorporado à imagem do grupo por causa dos característicos cabelos engomados. A aparência deles foi o que se tornou a marca registrada dessa subcultura. Os homens costumavam usar jeans escuros, camisetas simples, botas de couro e jaquetas que reforçavam a estética inspirada naquele universo dos trabalhadores e motociclistas. Os penteados, é claro, exigiam uma grande dedicação. Eles eram moldados com brilhantina ou pomadas para criar formas volumosas e perfeitamente alinhadas. Entre os estilos mais populares estavam o pompadour e o ducktail, que ajudaram a definir a imagem clássica dos Greasers. As mulheres também adotaram um estilo único. Elas frequentemente usavam calças justas, roupas ajustadas e também jaquetas de couro, e acompanharam o espírito desafiador que caracterizava esse movimento. A música também teve muita importância para essas pessoas. Antes mesmo da consolidação do rock, muitos jovens já se identificavam com o doo-wop, um gênero musical que nasceu em comunidades urbanas e se espalhou rapidamente pelo país. Depois, com a ascensão do Elvis, o rockabilly e o rock and roll clássico, a música passou a representar muito mais do que um entretenimento. Ela se tornou um símbolo da juventude que buscava se diferenciar dos valores dos seus pais. Para muitos observadores da época, os Greasers personificavam os receios relacionados à mudança dos costumes, à liberdade juvenil e ao impacto cultural dessa nova música que conquistava as ruas. Mesmo após o declínio original dessa subcultura, a sua influência continuou muito presente no imaginário popular. Filmes, séries, músicas e livros ajudaram a transformar os Greasers em uma representação quase lendária da juventude americana dos anos 50. Produções como The Outsiders, o Greasy nos tempos da brilhantina, West Side Story e a série Happy Days eternizaram elementos da sua estética e o seu comportamento. Os Greasers, assim como os Ted Boys, permaneceram como um retrato de uma geração que encontrou na música, na moda e também na atitude uma forma de expressar a sua identidade em um período de rápidas mudanças culturais. Acho que quando se fala de subculturas, não tem como deixar de fora o movimento hippie, que é um dos mais lembrados. Então, nós vamos explorar melhor os hippies. O movimento hippie surgiu nos Estados Unidos também,
e principalmente durante a década de 60, como uma das mais influentes manifestações de contracultura do século XX. Naquele período que estava muito marcado pelas tensões políticas, os conflitos militares e as rápidas transformações sociais, milhares de jovens passaram a questionar valores que até então pareciam inabaláveis. O que começou como uma crítica ao modelo tradicional de sociedade, logo se transformou em um estilo de vida completo, baseado na busca pela liberdade individual, a convivência comunitária e também uma relação mais harmoniosa com a natureza. A origem dessa cultura pode ser encontrada nos movimentos anteriores, especialmente na chamada geração Beat, que era formada por escritores, artistas e pensadores, que desafiaram os padrões sociais das décadas anteriores. Influenciados por essas ideias, os hippies desenvolveram uma visão de mundo que rejeitava o comunismo, o militarismo e a rigidez das instituições tradicionais. Em vez disso, eles demonstravam interesse por filosofias orientais, espiritualidade alternativa e práticas voltadas ao autoconhecimento. O budismo, o hinduísmo e diversas tradições místicas passaram a despertar um fascínio em uma geração que buscava respostas fora dos caminhos convencionais da sociedade ocidental. O lema deles, o Paz e Amor, se tornou a expressão mais conhecida desse movimento. Em meio à Guerra do Vietnã e ao temor constante dos conflitos nucleares, os hippies defenderam a não violência, a cooperação e a valorização da experiência humana acima das disputas políticas e econômicas. Muitos passaram a viver em comunidades coletivas, compartilhando recursos, responsabilidades e decisões. Essas comunidades buscavam reduzir a dependência das estruturas tradicionais de mercado e criar um cotidiano mais simples, baseado na colaboração e no contato direto com a natureza. Ao mesmo tempo, o movimento também defendia maior liberdade nos relacionamentos, na expressão pessoal e também nos costumes sociais. A estética hippie se tornou um dos elementos mais reconhecíveis. Os cabelos longos, as roupas coloridas, as estampas florais, calças boca de sino, os acessórios artesanais, tudo isso passou a simbolizar uma ruptura visual com os padrões da época. As músicas eram uma das chaves fundamentais, funcionando como uma poderosa ferramenta de identidade e também de união. Artistas como os Beatles, o Jimi Hendrix, a Janis Joplin e diversos outros ajudaram a criar a trilha sonora dessa geração. O auge mesmo desse movimento foi durante o lendário Festival de Woodstock, que até hoje é considerado um dos eventos urbanos mais incríveis da história. Mesmo após o declínio da sua popularidade com o fenômeno de massa nos anos 70, muitas das ideias associadas ao movimento hippie continuaram a exercer influência ao redor do mundo. As questões ambientais, a espiritualidade alternativa, valorização da diversidade e o estilo de vida mais próximo da natureza permaneceu presente em diversos contextos culturais. Todas aquelas comunidades alternativas, os festivais e os encontros realizados, até os dias atuais, demonstram que parte desse legado continua vivo, preservando a memória de um movimento que procurou desafiar as convenções e propor novas maneiras de enxergar a sociedade e a própria existência. E pensando nessa ideia de espiritualidade livre, por que não falarmos de uma subcultura que foi totalmente focada nisso? Eu já citei ela uma vez no iceberg do ocultismo, mas vamos abordar ela um pouco melhor. É o movimento New Age. O New Age, ou a Nova Era, foi um movimento que surgiu nas décadas de 70 e 80, reunindo uma ampla variedade de crenças, práticas espirituais e correntes esotéricas sob uma mesma atmosfera cultural. Diferentemente de uma religião organizada, com líderes centrais ou doutrinas rígidas, a New Age desenvolveu-se como uma rede descentralizada de ideias que compartilhavam uma expectativa em comum, a chegada de uma nova fase da humanidade, que era marcada por maior consciência, transformação interior e harmonia espiritual. Para muitos dos seus adeptos, essa mudança não dependeria de instituições ou governos, mas de uma profunda evolução individual que era capaz de refletir em toda a sociedade. As origens desse movimento vêm das tradições esotéricas muito mais antigas. Ao longo dos séculos, correntes como o gnosticismo, o rosacrucianismo, a teosofia, a maçonaria e diversas escolas de ocultismo alimentaram a ideia de que existe um conhecimento oculto capaz de revelar aspectos mais profundos da realidade. A New Age herdou muito desses conceitos, adaptando eles ao contexto contemporâneo e tornando-os mais acessíveis a um público muito mais amplo. Nesse ambiente, diferentes crenças passaram a coexistir, misturando elementos de religiões orientais, filosofias ocidentais,
práticas meditativas, terapias e interpretações espirituais do universo. Definir exatamente o que é a New Age se tornou um desafio até mesmo para os estudiosos dessa subcultura. Alguns a descrevem como um movimento espiritual, outros como um fenômeno cultural, um ambiente social ou até mesmo uma visão de mundo. Essa dificuldade surge porque a New Age não possui fronteiras claramente definidas. Os seus participantes raramente se identificam formalmente como membros de um grupo específico, e muitas vezes eles até rejeitam o próprio rótulo New Age. Em vez disso, eles costumam se apresentar como buscadores espirituais, pessoas interessadas em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e experiências que transcendam os limites da vida cotidiana. Entre os temas mais recorrentes dentro desse universo estão a crença na interconexão de todas as coisas, a valorização da consciência, a busca pelo equilíbrio entre a mente, o corpo e o espírito, além do interesse por práticas como a meditação, a canalização espiritual, terapias, astrologia e tradições místicas de diferentes culturas. Muitas dessas ideias foram impulsionadas por uma crescente insatisfação com as instituições religiosas tradicionais e por uma busca por experiências espirituais mais individualizadas. Em vez de seguir uma única doutrina, os praticantes frequentemente combinavam diferentes ensinamentos, construindo trajetórias espirituais bem personalizadas. Ao longo das décadas, a influência da New Age ultrapassou os círculos esotéricos e alcançou diversos aspectos da cultura contemporânea. Os conceitos ligados ao bem-estar holístico, à espiritualidade individual, à expansão da consciência e também àquele desenvolvimento pessoal passaram a ocupar os espaços em livros, cursos, terapias e outros movimentos culturais ao redor do mundo. Mesmo sem uma estrutura formal ou uma identidade unificada, a New Age ajudou a consolidar uma nova forma de espiritualidade, que era marcada pela escolha, pela mistura das tradições e também pela constante busca por significados além das explicações convencionais. Agora nós vamos explorar uma das subculturas mais controversas que existem. Alguns reconhecem a sua importância, mas outros a repudiam totalmente, por causa do extremismo. É claro que eu estou falando dos skinheads. A subcultura skinhead surgiu na Inglaterra durante o final da década de 60, no meio daqueles bairros operários das grandes cidades britânicas. Apesar da imagem frequentemente associada ao extremismo político, as suas origens foram muito diferentes. Os primeiros skinheads nasceram da fusão entre jovens trabalhadores britânicos ligados à cultura mod e a influência dos Rude Boys jamaicanos que chegaram ao país durante aquele período. Dessa mistura surgiram não apenas um estilo visual marcante, mas também uma identidade fortemente conectada à música, à vida urbana e ao orgulho da classe trabalhadora. Nos seus primeiros anos, as questões raciais ou ideológicas não eram um elemento central desse movimento. Ele se desenvolvia principalmente em torno da cultura juvenil e do sentimento de se pertencer. O auge dessa primeira geração ocorreu por volta de 69. Jovens brancos e negros frequentavam os mesmos bailes, ouviam ska, reggae, rocksteady e soul, compartilhando influências culturais que ajudaram a definir a identidade skinhead original. O visual, claro, era caracterizado pelos cabelos extremamente curtos, as botas, suspensórios e roupas inspiradas no cotidiano operário britânico. Ao mesmo tempo, o movimento ganhou notoriedade devido à sua presença em estádios de futebol e ao envolvimento de alguns grupos em confrontos de rua, fatores que contribuíram para a construção de uma imagem controversa perante a sociedade e a imprensa daquela época. Durante o final dos anos 70, a ascensão do punk rock impulsionou um ressurgimento dessa cultura skinhead. Essa nova geração incorporou elementos do street punk e do estilo musical, criando uma estética e uma sonoridade diferente das origens jamaicanas do movimento. Embora muitos continuassem ligados ao reggae e ao ska, a cena passou a se diversificar rapidamente. Com o passar do tempo, grupos distintos começaram a surgir dentro da própria subcultura, cada um interpretando de forma diferente o que significava ser um skinhead. Essa fragmentação abriu espaço para os debates sobre política, identidade, raça e também ativismo, transformando um movimento relativamente homogêneo em um universo composto por correntes muitas vezes rivais. A partir da década de 80, a cultura skinhead tornou-se cada vez mais associada às disputas ideológicas. Enquanto alguns grupos procuravam preservar as raízes multiculturais e operárias do movimento, outros passaram a adotar posições políticas radicais.
Surgiram organizações antirracistas como a Sharp e grupos de orientação socialista, comunista ou também anarquista, como os Redskins e a Hash. Paralelamente, facções ligadas ao nacionalismo extremo, à supremacia racial e ao neonazismo também passaram a utilizar a estética skinhead, contribuindo para uma associação que se tornaria amplamente difundida na cultura popular. Essa apropriação gerou conflitos internos e disputas sobre quem realmente representava a herança original dessa subcultura. Com o passar das décadas, o movimento tornou-se um fenômeno muito complexo e bastante facetado, que era marcado por contradições, disputas e interpretações distintas, mas também por uma história profundamente ligada à cultura urbana, à música e às transformações sociais que atravessaram a segunda metade do século XX. Vamos agora explorar uma subcultura que para mim é muito importante, uma das minhas favoritas por assim dizer, que com certeza influenciou muito a cultura tanto na moda quanto na música. É o movimento gótico. A subcultura gótica também surgiu na Inglaterra no início da década de 80 e se desenvolveu a partir da cena pós-punk que floresceu após o declínio do movimento punk original. Embora ela esteja mais associada apenas à aparência sombria, a sua origem é mais ligada à música, à arte e também à literatura. Com o passar dos anos, essa cena ultrapassou as fronteiras e se tornou uma expressão cultural muito complexa, que reunia a moda, a poesia, o cinema e diferentes formas de arte sobre uma mesma sensibilidade estética. O próprio termo gótico possui uma história muito mais antiga do que a subcultura moderna. Originalmente relacionado aos povos godos e depois utilizado para descrever a arquitetura medieval europeia, esse conceito foi sendo transformado ao longo dos séculos. Durante o romantismo, ele passou a designar obras literárias que eram marcadas por aquelas atmosferas misteriosas, as ruínas, os castelos, fantasmas e também reflexões sobre a condição humana. Essa herança artística influenciou profundamente o imaginário gótico contemporâneo. A literatura de autores como Mary Shelley, os movimentos decadentes do século XIX, o expressionismo alemão e diversas correntes existencialistas ajudaram a construir uma estética que valoriza tanto a beleza quanto a fragilidade da existência. As origens exatas dessa subcultura também está ligada a outros movimentos, como a geração beat, o glam rock e o new romantic. Os elementos como a poesia urbana, a introspecção, a androginia e a teatralidade, e muito pelo fascínio da vida boêmia, foram gradualmente incorporados à nova cena que surgiu nesses anos 80. O visual característico, que era composto por aquelas roupas escuras, as maquiagens, os cabelos elaborados, não nasceu apenas como uma escolha estética, mas como uma forma de expressão artística. As influências da era vitoriana, do romantismo sombrio, do cabaré europeu e até mesmo do cinema expressionista passaram a coexistir dentro desse universo visual extremamente diversificado. Apesar dos estereótipos frequentemente difundidos pela mídia, a subcultura gótica nunca esteve fundamentada na depressão, no satanismo ou em qualquer outra doutrina religiosa específica. Na realidade, tratava-se de um ambiente amplamente diverso, onde indivíduos de diferentes crenças compartilhavam interesses ligados à arte, à reflexão filosófica e também à expressão pessoal. As questões como o existencialismo, a melancolia, a mortalidade aparecem com frequência, mas são geralmente abordados sob uma perspectiva estética e cultural. A cena também desenvolveu uma tradição de acolhimento. As pessoas que se sentiam deslocadas dos padrões sociais convencionais promoveram valores associados à individualidade, à criatividade e também à liberdade de expressão. Ao longo de mais de 4 décadas, a subcultura gótica demonstrou uma capacidade incomum de renovação. Os festivais, encontros, os clubes e as produções artísticas continuam reunindo novas gerações em diversas partes do mundo. Enquanto muitas subculturas ficaram restritas ao seu período histórico, o gótico permaneceu em constante transformação, absorvendo novas influências sem perder as suas características fundamentais. Bem, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo e quer mais como este, já se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações. Deixe o seu like e também deixe o hype para ele chegar em bem mais pessoas. Desde já, eu agradeço muito o seu acesso. A Zodíaco fica por aqui. Um abraço.